Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade ao assunto da nossa última conversa. E aí, hoje a gente vai trabalhar especificamente o texto, né? Vai discutir sobre o texto do Erich Fromm, né? Que em inglês é Sane Society, né? Sociedade sadia, né? Seria. Foi publicado, é um texto da década de 50, né? Foi publicado em português, né, em 1970, como Psicanálise da Sociedade Contemporânea, né, esse texto do Erich Fromm. E esses textos da teoria crítica, esses autores que a gente está trabalhando, né, a gente está seguindo aqui um plano de curso, né, de discussão, que leva a gente, né, desde o pensamento inicialmente de Freud, né, a primeira geração da teoria crítica da Escola de Frankfurt, que vai fazer essa relação entre psicanálise, no caso a psicanálise freudiana, né, e com a questão da sociedade, né, a sociologia, a filosofia social, né, e especialmente o pensamento do Marx, né. E os autores, embora os autores da primeira geração eles tenham principalmente Adorno, Horkheimer, né, como a gente já chegou a ver, mas especialmente o Adorno e o Marcuse, né, trabalhando com Freud, né, e Marx. O Erich Fromm, né, que a gente começa a discutir agora, né, a conversar, ele vai ter uma visão, né, própria, digamos, específica, embora ele se coloque como um freudiano, né, e marxiano também, né, porque aí ele, nesse texto principalmente, a gente vai ver, né, Sane Society, né, o Psicanálise da Sociedade Contemporânea. A gente vai ver essa tentativa dele de fazer uma análise, né, psicanalítica e sociológica, digamos assim, ou de uma filosofia social, de uma filosofia política, né, em relação à sociedade, né, a análise que ele vai fazer do capitalismo, né, da influência do capitalismo na vida das pessoas, na sua época, né, e como é que as patologias, né, tanto do ponto de vista individual, mas especialmente aqui do ponto de vista social, né, como é que elas se estabelecem ou como é que elas acabam influenciando, né, sobre a vida do indivíduo nesse modelo de sociedade, que ele vai tratar aqui especialmente, né, o capitalismo do final do século XIX e início do século, a primeira metade do século XX, né? E o Erich Fromm, como a gente estava falando, ele é um pouquinho mais independente, né, em relação a essa visão marxiana, a essa visão freudiana, né, a teoria freudiana. Ele é psicanalista, né, trabalhou muito tempo como psicanalista e ele tem uma crítica própria, né, em relação à teoria freudiana, a questão dos instintos, né, a questão das pulsões, a questão da teoria do complexo de Édipo, o instinto de morte, né, instinto de vida, que ele vai falar em biofilia e necrofilia, né, em vez de Thanatos e Eros, como o Freud usava essa terminologia, né. Ele vai, justamente por isso, né, mostrar e dar uma visão própria, né, em relação à sua análise do indivíduo e da sociedade, tentando fazer essa conexão como bem procurou fazer essa primeira geração. Só que o Erich Fromm ele acaba fazendo críticas, né, em relação ao pensamento de Freud, no sentido de que Freud frisa muito na questão da libido, né, na questão sexual, questão fisiológica, biológica, né, e o Erich Fromm ele tem uma visão mais culturalista, né, ele tem uma visão, como ele
mesmo coloca, né, de análise do homem de acordo com a condição humana, né, na qual ele vive historicamente, né, e em determinadas sociedades especificamente, né, que seria, no caso, a análise mais aqui específica dele, como eu falei para vocês, né, do capitalismo no final do século XIX e início do século XX. O, o Eric Fromm, como a gente já chegou aqui a comentar várias vezes com vocês, ele acaba rompendo, né, depois, embora ele tenha feito um bom trabalho, né, em colaboração com Horkheimer, né, quando ele era diretor da escola de Frankfurt, né, toda uma pesquisa em relação aos trabalhadores, né, na Alemanha, a questão da família, né, a questão da personalidade autoritária que Adorno também chega a trabalhar e toda essa pesquisa, né, acaba tendo uma influência no pensamento desses autores, e o Erich Fromm, ele, diferentemente de Adorno, Horkheimer, o próprio Marcuse, depois que começa a se interessar, como Martin Jay mesmo coloca, né, nos textos dele, mais tardiamente, né, do que esses autores, né, mas depois acaba também, né, trabalhando com essa questão da psicanálise, pelo menos do ponto de vista teórico, não como psicanalista, né, mas essa crítica, como a gente dizia, do Erich Fromm ao pensamento Freud, acaba sendo rotulado de revisionista, neo-freudiano, culturalista, na descoberta, por exemplo, do inconsciente social, uma parte lá do livro, do texto, né, ele dedica uma crítica a Marcuse, né, crítica, assim, pesada, né, acho que já foi justamente devido às críticas que ele sofreu, ele colocando que o pensamento dele é um pensamento psicossocial, né, a sua análise, né, psicossocial, ou a sua psicanálise social analítica, ela tem essa ênfase culturalista, mas também uma ênfase, é claro, psicanalítica, né, não seria só, mas com a característica própria, né, a sua psicanálise de cunho mais humanista, né. Então, toda essa mudança de perspectiva também, né, em relação a Freud, vai também causar uma mudança de perspectiva do ponto de vista da própria análise, né, sociológica, digamos assim, ou de uma filosofia social, né? Porque o Erich Fromm, nesse texto que a gente está trabalhando hoje, discutindo com vocês, né, conversando, ele vai tentar fazer uma análise, né, do ponto de vista tanto psicanalítico, né, ele parte da questão no primeiro capítulo, né, da questão de uma dúvida, né, e de uma questão que ele se coloca, né, nós, enquanto sociedade, né, nós somos mentalmente sadios, né, ele coloca isso no primeiro capítulo, a gente costuma, ou muitos pesquisadores, muitos teóricos costumam colocar, né, o indivíduo como doente, aquele indivíduo que não consegue se adequar, né, à vida em sociedade, né? E o Erich Fromm vai colocar uma perspectiva diferente, né? Não é que o indivíduo que não se adequa à vida social ou que se adequa, esse indivíduo que se adequa muito bem ao capitalismo, a esse tipo de sociedade capitalista, né? De uma forma bem, como ele mesmo coloca, né, como se fosse um autômato, né, que recebe de uma forma pacífica e, inclusive,
de uma forma pacata, né, bem sabendo receber, né, os ditames, né, que a sociedade coloca, ela impõe, né, tanto do ponto de vista de aquele que ele chama de um caráter social alienado, né, como de uma perspectiva de um inconsciente social, como ele coloca lá na obra que a gente comentou anteriormente, né, a descoberta do inconsciente social, né, esse indivíduo, né, que se adequa muito bem, né, sabe muito bem executar suas funções, né, dentro do sistema capitalista e ser bem obediente, né, a esse sistema, digamos assim. Esse indivíduo, ele é que é colocado, né, como o indivíduo normal, né, que é colocado como posto como um indivíduo patológico, né, e não aquele indivíduo que não se adequa, né, como tradicionalmente se colocava, né, ou muitas teorias sociológicas da época, né, colocavam que esse indivíduo era um indivíduo que sofria de algum tipo de patologia, né, um indivíduo que não se adequa ao sistema, né. E a questão da própria alienação desse indivíduo no sistema, né, ela se dá, né, o indivíduo alienado, né, ele se dá, ou esse caráter social alienado, né, como ele vai colocar, ele se dá justamente porque, né, esse indivíduo ele não tem um senso crítico, né, não é capaz de ter um contato mais profundo consigo mesmo. As obras anteriores a Sane Society, né, ou a psicologia da sociedade contemporânea, psicanálise da sociedade contemporânea, como a gente acabou traduzindo para o português, né, elas vão trabalhar justamente, né, essa visão do Erich Fromm de que os indivíduos, né, na época, tanto Escape from Freedom, né, medo da liberdade, né, como análise do homem, né, que ele são obras anteriores a essa obra que a gente está discutindo aqui, ele vai justamente colocar que o indivíduo, né, que acabou, né, tendo contato, né, e todo um desenvolvimento na época moderna, e aí a gente tem do ponto de vista filosófico todas as descobertas da própria filosofia e demais ciências, né, do ponto de vista da própria sociedade, que acaba tendo um direcionamento mais no sentido mais subjetivista, né? Toda a época moderna é uma época de desenvolvimento, né, da subjetividade, e as teorias estão muito direcionadas nesse sentido, né? A própria filosofia cartesiana, e daí em diante a filosofia do sujeito, ela vai, né, até a filosofia kantiana, que vai estabelecer uma nova forma de moralidade, né, baseada na ideia de um imperativo categórico, né, o indivíduo que passa a agir racionalmente, né, que se dá um imperativo, né, moral, que é universal e que é racional, né, e que ele segue racionalmente, o sujeito, né, escolhe agir daquela forma, do ponto de vista subjetivo. Todo esse desenvolvimento da sociedade moderna acaba provocando um medo e uma insegurança nesse indivíduo, né, nesse sujeito que acaba se apegando, como ele coloca, né, fugindo para reverenciar ídolos, né, digamos assim, né, como a figura dos próprios totalitarismos, né, o, a sociedade muito consumista, né, o supercapitalismo, mas também as sociedades autoritárias, né, ditatoriais, o nazismo, os fascismos, né, que aparecem. Você tem indivíduos, né, que acabam, né, como ele coloca, ao analisar a situação do homem, né, de um ponto de vista de uma psicanálise humanista, o Erich Fromm, né,
ao colocar, né, no segundo capítulo, que a sociedade, né, ela poderia estar enferma, né, poderia haver uma patologia, né, a suposição de uma patologia da normalidade, né, da própria sociedade, mas que essa normalidade, como a gente coloca, ela em si é patológica, né, o indivíduo, como a gente acabou colocando, né, que acaba sendo conformista, submisso a esse tipo de sistema superficial, né, não tem um contato mais profundo com o eu, né, e aí no terceiro capítulo da obra ele acaba justamente analisando, como eu colocava para vocês, a situação do homem, né, a situação humana, e falando de necessidades do homem, né, e como é que resultam essas necessidades das próprias condições de existência humana, né? E em contraposição a uma perspectiva narcisista, ele vai falar da necessidade, por exemplo, da relação que o ser humano precisa ter, né? Do ponto de vista de uma tendência, né, destruidora, ele vai falar da capacidade, né, de transcendência do homem no sentido de uma tendência criadora, no sentido de um arraigamento do ponto de vista de uma tendência incestuosa, né, ele vai falar da fraternidade, né, em relação ao sentimento de identidade, né, de uma individualidade, né, que seria necessário um aprofundamento, um contato mais profundo com a nossa própria personalidade, com o eu. Ele vai falar de um conformismo gregário, né, que esse tipo de sociedade acaba tendo, né? E aí esse conformismo gregário, tanto no capitalismo, né, essa tendência só a consumir, a uma superficialidade, né, das próprias conversas, das próprias relações, como ele coloca, né, também a própria incapacidade, né, de questionamento e de se contrapor, né, que acaba descambando nos totalitarismos, né, esse conformismo gregário na própria submissão ao líder autoritário, né, como foi a questão dos fascismos, né, Mussolini, o nazismo, né, Hitler, né, na Alemanha. Então, ele vai falar também da questão da necessidade, né, de uma estrutura de orientação e vinculação, né, e a necessidade que o homem tem de se guiar pela razão, né, dando um sentido à sua vida e não de uma forma irracional, né? E aqui ele inclusive chega a fazer uma contraposição, né, entre racionalidade ou razão e entendimento, né? Lembrei muito de Hegel, que faz essa contraposição, né, especialmente quando trata já na fenomenologia lá do espírito, né, a última parte da questão da consciência, né, ele vai falar da consciência, consciência de si, e vai falar da questão do entendimento como uma característica do tipo de pensamento, como é o caso do próprio pensamento kantiano, mas também a ciência moderna né, e essa capacidade de dar um sentido mais abrangente, né, à própria vida humana, né, ela é uma capacidade humana, né, diferentemente dos próprios animais que, segundo ele, já são capazes, né, de usar talvez um tipo de compreensão, de percepção, digamos assim, ou ter até um entendimento, né, em relação ao um macaco que pega uma vara, né, e junta lá com outra, ou maior, e consegue pegar uma coisa, né, assim, essa capacidade, essa visão de racionalidade instrumental é o que ele chamaria de entendimento, né, e a capacidade de dar mais um sentido, mas é uma das coisas que o Eric Fromm, ao tratar dessa questão da saúde mental e da sociedade, do indivíduo, né, que ele coloca também do ponto de vista humano, né, uma necessidade, além dessa questão da necessidade puramente psicológica e racional,
é também a necessidade afetiva, né? A questão do amor, né? É por isso que ele se contrapõe muitas vezes tanto a Freud, né? No sentido de dizer que a percepção freudiana, né, do amor, ela está muito vinculada à questão do sexo. E o amor, ele é algo que vai além do sexo, né? Ele tem toda uma carga emocional, né, mais profunda, né, em relação à própria mãe, em relação às próprias pessoas, né, que vai além da questão puramente sexual, como Freud colocava, né, na sua análise no complexo de Édipo, né? Então, a análise do Eric Fromm em relação à questão do capitalismo, né, vai passar por uma série de constatações, né, em relação à estrutura do capitalismo, né, e a influência do capitalismo, né, na própria personalidade do indivíduo, né, que acaba descambando num tipo de patologia, digamos assim, do ponto de vista social, que está bem relacionada com aquele conceito marxiano, né, o conceito de alienação, né? O indivíduo alienado, o indivíduo que não superficial, né, o indivíduo que é consumista, mas não é capaz de também ter um contato mais profundo do ponto de vista das relações humanas e nem da sua própria subjetividade, né? Esse indivíduo, né, ele acaba, né, sendo um indivíduo não sadio, não são, né? Ele está bem integrado à sociedade, mas é um tipo de patologia, como ele coloca, né, da normalidade, né? Porque está bem integrado, né? Totalmente subserviente ao sistema, totalmente submisso, sem capaz de nenhuma relação de profundidade maior consigo mesmo e de relacionamento com os outros, né? E nem de se rebelar, digamos assim, em relação a essa forma de vida que ele acaba constatando, né? E o modelo digamos assim, de indivíduo, né? Que o modelo, digamos assim, de profissional, né? Que ele acaba analisando de uma forma paradigmática é a questão do próprio gerente, né? Do próprio diretor. Você tem no início do capitalismo os proprietários, né? Dirigindo suas empresas, mas depois ele só visa o lucro, né? Então a questão da abstratificação que ele fala, né? Das relações que se tornam muito abstratas, né? O indivíduo que gerencia, ele é um indivíduo que ele não tem relação direta com aqueles trabalhadores, né? Como tinha lá talvez o artesão, né? Com seus operários, né? O dono da empresa com aqueles funcionários, né? Que conhecia, que tinha uma relação mais próxima, né? Nas relações pré-capitalistas, e aí você tem toda aquela constatação, né? Muito similar, a gente poderia dizer, à própria constatação weberiana, né, quando Weber trata, né, do surgimento do capitalismo, né, da, da questão da burocracia, né, a atitude do burocrata, né, a empresa capitalista, ela exige relações imparciais, né, e o indivíduo, esse tipo de relacionamento imparcial, né, E, e é isso que o Eric Fromm aqui chama de abstratificação, né? Ela é necessária para o desenvolvimento da empresa capitalista, né? Mas esse tipo de burocracia, tanto como Max Weber colocava, né, tanto as empresas capitalistas como o próprio sistema político, né,
passa a se utilizar desse tipo de subterfúgio, né? Desse tipo de relação, digamos assim, paradigmática, né? Que é a questão da burocracia, ela é tanto é necessária no sistema econômico como no sistema capitalista moderno. E essas relações impessoais, né? Elas acabam levando a relações, digamos assim, do ponto de vista humano, que muitas vezes são muito desumanas, né? No sentido de que tanto o proprietário está só preocupado com o lucro, como o gerente em administrar números, digamos assim, a contabilidade, né? Ter, né, competência, né, de administrar a empresa do capitalista, né? E lida com as pessoas de uma forma, né, muito abstrata, né? Lida com as pessoas não, então, não na forma do relacionamento como você tinha, por exemplo, no período pré-capitalista, né? E as patologias que surgem, né? O próprio Durkheim já chega, por exemplo, quando trata da questão do suicídio, ele já chega a constatar isso, né? Essa perca das raízes, né, tradicionais, dos laços, ela acaba descambando na questão do suicídio. Vocês vejam que o Erich Fromm, nessa obra, né, Saint Society, né, o Psicanálise da Sociedade Contemporânea, como a gente está traduzindo, como traduziram no português, né, o próprio Erich Fromm acaba falando de patologias do nível social, né, e fazendo uma crítica aos psicanalistas e aos psiquiatras, né, no sentido de que não existe uma análise, digamos assim, da sociedade nesse sentido, né? Toda uma constatação de problemas como, por exemplo, a questão do próprio suicídio, né? Ou a questão do alcoolismo, né? Como ele trata, né? Ou a relação entre suicídio e homicídio, né? Porque o Erich Fromm chega a se questionar, né? Do ponto de vista social, por que é que as sociedades que se tornaram mais desenvolvidas tiveram um maior bem-estar, são justamente essas sociedades onde de suicídio, né? E onde estamos gravando, a gente teve um problema aí de conexão, caiu pelo menos para mim aqui, não sei se vocês perceberam, né? Se continuou aí a minha fala, eu queria ter até um feedback, né, em relação a vocês. Benon, Kelly, Júlio, Viviane, vocês chegaram a ouvir a última fala, porque aqui estava travando. Travou na parte do suicídio. A Ah, partir tá. daí. Aqui mostrou uma mensagem que eu tinha perdido a conexão, mas aqui está mostrando que está gravando ainda a nossa aula, né? Ok. Então, veja, essa questão do suicídio, do alcoolismo, o Eric Fromm chega a questionar, né? Porque que as sociedades que têm um maior bem-estar e não aquelas que têm problemas materiais. Eu lembrei muito de um amigo meu, Imber, né, no Canadá. Ele estava trabalhando lá numa empresa e ele brincando, ele mexicano, né? Porque ele falava dessa questão do suicídio. A gente via muito quando a gente ia, eu ia para as aulas e ele ia lá para o trabalho e a gente morou no mesmo local, no mesmo prédio. E ele brincando, ele dizendo que os mexicanos não tinham problema de depressão nem aquele problema de suicídio, né? Estavam preocupados em ganhar dinheiro, né? Porque levavam uma vida muito difícil e eles estavam querendo lá, né, ganhar dinheiro. Enquanto, vez ou outra, a gente ia pegar o metrô, né, lá em Toronto, e a gente via um caso de alguém que tinha se jogado lá do Canadá, né, nos trilhos do metrô, né? Essa questão do suicídio.
Aí eu lembrei aqui, porque o Erich Fromm coloca essa questão, né, que as sociedades com melhor bem-estar, né, elas são justamente essas sociedades que sofrem de uma patologia, e aí não há uma vinculação, né, do bem-estar, né, e da integração desse indivíduo, né, normal, né, que se integra bem ao sistema, né, com a questão da patologia, né? Por isso que ele chama de patologia da normalidade e não relaciona essa questão da patologia com a questão meramente material, né? A questão mostrando que as próprias sociedades desenvolvidas são justamente essas que ocorriam na época, né, segundo a pesquisa dele, maior número de suicídio, né? Então, todas essas questões, né, que o Erich Fromm acaba apresentando aqui, né, eu estou dando uma olhada assim, no índice aqui da obra, né, ele acaba, né, relacionando, né, e, e ele vai falar, né, de problemas como a questão da idolatria totalitária, o supercapitalismo, né, essas críticas que ele acaba fazendo aqui, né, e ele tem ainda uma, uma noção, né, ele faz umas críticas nessa obra aqui, foi justamente a época da Guerra Fria, né, o surgimento lá das rivalidades, né, bipolarismo, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos, e aí você tem, né, críticas de um sistema ele vivia nos Estados Unidos, né, aqui nesse momento ainda, né, e você percebe nos Estados Unidos até hoje uma crítica muito grande, né, à questão de qualquer sistema que se considere socialista ou comunista, né. A mentalidade capitalista ela é muito fechada nesse sentido e se coloca como um sistema superior, né, a qualquer outra forma. E nesse momento aqui era que as críticas eram muito, eu digo até perversas, né? E o Erich Fromm chega até fazer uma crítica a essas críticas, né? Essa coisa de associar os países, a União Soviética, a China, né, naquele momento, como na época, eu lembrei muito da época da invasão, né, do Iraque, na época do governo Bush, né, toda aquela política lá no Oriente Médio, né, de querer democratizar e levar o capitalismo e a democracia, né, e todo aquele discurso, né, fajuto de que estavam defendendo os direitos humanos, né, poderia ser até que sim, né, mas na maioria dos casos o interesse era econômico, né, com petróleo, né, com as riquezas que estão presentes naquelas terras, né, naquelas regiões. Né. Então, os Estados Unidos sempre fez essa política, né, de aliança com elites locais e acaba banindo qualquer oposição, né, e acaba, né, muitas vezes colocando governos que eles dizem que são democratas, né, mas que são governos extremamente, muitas vezes até ditatoriais, né, assim, prejudiciais à própria população. O Saddam Hussein ele cai depois, né, não é porque ele é um líder odiado 100% pela população, né, mas é porque ele se volta contra os Estados Unidos, passa de aliado a rival, né. Então, acontece isso, né, Osama Bin Laden também teve uma função muito interessante, eu até lembrei parece que é Rambo 3, né, que ele faz justamente lá no Afeganistão, né, dizendo que aquele povo era um povo que amante da liberdade, né, e aí colocaram a União Soviética, né, acaba caindo, né, ali a última gota d'água, né, para a queda posterior da União Soviética, né, e os afegãos, né, tendo apoio dos Estados Unidos, né, justamente para derrotar os soviéticos, né, naquelas terras. Né. Mas
eu lembrava da questão, né, da crítica que ele acaba fazendo, né, essa mentalidade, né, de que o capitalismo é muito importante e é um sistema superior, né, a qualquer outro sistema, né? A gente vai trabalhar aqui ainda com alguns autores, né, que vão trabalhar com a questão do capitalismo, mesmo com a teoria do reconhecimento de Axel Honneth, a gente ainda vai tratar algumas questões, né, nesse sentido, a análise específica dele, né, em relação a essa tendência, mas a Nancy Fraser, né, a IEG, né, o pessoal da teoria crítica, né, a gente vai trabalhar ainda com alguns autores que vão fazer uma crítica, inclusive nos nossos dias, em relação à questão, né, do capitalismo, né, além de outros autores. E aí a gente vai ter mais, digamos, pano de ou mais conteúdo, digamos assim, para fazer uma análise nesse contexto que a gente está vivendo, na nossa própria época, como tentou fazer o Erich Fromm, né, ou como fez o Erich Fromm naquela época, né, posterior, né, à Segunda Guerra Mundial, né, especificamente nessa obra aqui, né, parece que é de 1951, se eu não me engano, né, apesar desse texto que a gente está usando aqui em português ter sido traduzido em 1970, mas me parece que é Sane Society, né, então era o texto em inglês, né, ele parece que é de 1951, né, e toda essa reflexão, toda digamos assim, essa análise do Erich Fromm tem como norte, digamos assim, para ele acaba tentando mostrar, né, digamos assim, saídas no próprio texto, né, nas últimas partes do texto, em relação a que caminho seguir, né, e acaba se direcionando para um viés socialista, né, ele que era alguém que admirava muito o pensamento do Marx, que ele coloca como uma figura do ponto de vista intelectual, inclusive, muito superior a Freud, né? A gente vê alguns textos ele fazendo, né? No texto Meu Encontro com Freud e Marx, né? Ele inclusive cita, né, isso, né? Acaba comentando. Mas a nossa a nossa reflexão a esse respeito, né, em relação à teoria crítica, ela não acaba por aqui, né? Nós vamos, no nosso próximo encontro, mostrar todas as críticas, né, que foram feitas a Erich Fromm por Marcuse, né, e também, né, as respostas de Marcuse, ou as críticas de Marcuse a Erich Fromm, mas também a resposta, né, de forma crítica, de Erich Fromm em relação a Marcuse, né, período, acho que 1955, 1956, eu não sou especialista nesses autores, né? A primeira vez que eu estou trabalhando aqui com vocês e também na minha vida, né? Como profissional, eu sempre li muito Hegel, né? Durante toda a minha vida acadêmica, depois o meu mestrado, né? Eu estudei Hegel muitos anos com o professor Paulo Menezes, com Roberto Marqueson, que foi um orientador durante o mestrado, um espanhol lá chamado Jesus Vasquez, né? O Denis Rosenfield participou da minha banca. São todos esses, o Alfredo Moraes, ali na Universidade Católica de Pernambuco, são todos autores que eu tive contato durante a minha vida como estudante e que, durante muitos, muitos anos, eu me dediquei ao estudo do pensamento de Hegel. Mas, ultimamente, eu tenho me debruçado muito sobre a teoria crítica, né? Os vários, toda a história, né, da teoria crítica, desde o surgimento, né, lá com Horkheimer, né, a obra dele, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, todo o desenvolvimento da teoria crítica durante a primeira geração da Escola de Frankfurt, depois a segunda geração, né, lá com Habermas, meu doutorado foi sobre Habermas, apesar de ter sido uma crítica que não sei se muito
justa ao Habermas, né, mas eu tentei fazer uma crítica, né, foi uma crítica talvez meio severa no doutorado, ao pensamento dele, já que ele é um teórico crítico e acaba fazendo toda uma análise crítica também em relação ao próprio sistema atual, né, capitalista, e a própria política e as relações internacionais. Eu usei a própria obra dele, né, para criticá-lo durante o doutorado. Depois, no pós-doutorado, eu passei a ter um contato maior com o Axel Honneth, e ultimamente eu estou fazendo toda uma releitura, né, e muita coisa para mim também é nova, né, já que em relação, por exemplo, mesmo aos autores da primeira geração, eu sempre trabalhei muito mais com Adorno e Horkheimer, nunca tinha trabalhado com Erich Fromm, né? Mas, ultimamente também, eu tenho encontrado livros muito bons, né, obras muito boas. A última obra além dos textos que eu falei, né, da Yeg, né, da Nancy Fraser, né, sobre o capitalismo, ultimamente, no ano passado, o Bernard Haku, né, lá da Universidade de Columbia, né, nos Estados Unidos, Nova York, né, estive lá em Nova York durante o período do pós-doutorado. Ele lança um livro muito interessante, né, que aqui até o Benon conseguiu em PDF, né, em inglês, que é sobre Critique and Praxis, né, sobre justamente toda uma análise que ele faz da teoria crítica, né, lá desde os seus primórdios, e ele acaba tendo uma visão mais pessoal, né, mais acaba construindo, fazendo uma análise própria, né, em relação à sociedade, né. Foi um grande, além de um pensador, né, um teórico crítico, ele é um advogado, né, sempre trabalhou nos Estados Unidos em defesa, né, dos direitos humanos, e também foi um grande opositor do governo Trump, né, e tem bons contatos aqui no Brasil, especialmente com o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Ultimamente eu vi até uns podcasts, né, dele com os professores, né, da Universidade da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né. Pessoal, eu vou concluir a nossa gravação e a gente passa a discutir algumas questões aqui, né, não sei se fiquem aí na sala, né, para a gente dar uns direcionamentos, né, em relação à nossa disciplina, tá certo? Eu vou parar por aqui, deixa eu ver, a gente perdeu a conexão naquela hora e agora eu vou interromper a gravação, espero que saia tudo normal. Ok? Estou interrompendo. Um grande abraço.